Didaticamente, podemos dividir a anestesia em cirurgia plástica em dois tópicos. A cirurgia plástica estética, a mais realizada por nós, e a cirurgia plástica reparadora. As técnicas em anestesia em cirurgia plástica, elas podem ser divididas em anestesia geral, anestesia condutiva, principalmente os bloqueios no neuroeixo, anestesia regional, anestesia venosa regional e os bloqueios de campo. As duas primeiras, a anestesia geral e a anestesia no neuroeixo, são as mais realizadas. E estas são diferentes no que concerne a riscos, morbimortalidade, e hoje ainda não temos uma definição exata qual das duas oferece melhores resultados. O perfil do paciente. Nesse tipo de anestesia, o perfil do paciente é diferente dos outros pacientes que são submetidos a cirurgias de outras especialidades. Em geral, esse paciente ou ele está querendo mudar a sua imagem ou está insatisfeito com alguma coisa que aconteceu na sua vida diária e pretende modificar então o seu comportamento. Esse perfil muitas vezes é aliado a um perfil físico, aliado a um perfil psíquico. O perfil do cirurgião também modifica um pouco relacionado a outros tipos de anestesia e cirurgia. O cirurgião visa exatamente o perfil do paciente no sentido estético e muitas vezes ele é comprometido no sentido de resultados. O perfil do anestesiologista tem que se adaptar tanto ao perfil do paciente quanto ao perfil do cirurgião. E ele tem que realmente trabalhar esse perfil junto ao grupo, e a equipe cirurgião, anestesiologista, paciente deve ser uma equipe coesa. A relação médico-paciente e familiar é de extrema importância. O anestesiologista realmente tem que conhecer o paciente. E muitas vezes o conhecimento do familiar propicia determinados parâmetros que vão determinar a conduta anestésico-cirúrgica nesse tipo de pacientes. É importante, então, que se verifique junto a esse paciente qual o motivo que o determinou a procurar uma cirurgia plástica. Anamnese. Na anamnese desses pacientes é importante obter uma história detalhada de sua vida pregressa, não só a respeito de comorbidades, mas também a respeito de seu perfil psíquico. Isso aí muitas vezes é difícil de ser obtido, porque o paciente nem sempre relaciona os seus problemas referentes à procura de uma cirurgia plástica. O exame físico, ele realmente é um exame que detecta, avaliar os problemas inerentes a cada sistema orgânico e, em geral, os pacientes que procuram a cirurgia plástica nos tempos atuais são pacientes mais jovens, em geral ASA 1 e ASA 2, e esses pacientes, em geral, não detêm comorbidades se tratando de pacientes jovens. Os pacientes mais idosos já apresentam, em geral, comorbidades e essas comorbidades devem ser tratadas caso a caso. Os exames complementares, nesse tipo de cirurgia, e modernamente os exames complementares estão sendo menos solicitados, relacionados principalmente ao comportamento físico de cada paciente. Então, os exames complementares são realizados principalmente naqueles pacientes que têm comorbidades ou naqueles pacientes que apresentam em sua história algum problema que normalmente se detém como a necessidade da pesquisa através de um exame complementar. Como a anestesia plástica em pacientes jovens induz a possibilidade de que essa paciente, no caso da mulher, tenha algum problema relacionado ao estado da gravidez,
nós poderemos, uma vez detectores de que essa paciente poderia estar grávida, solicitar um teste de gravidez. Os outros exames em pacientes jovens provavelmente serão exames normais e muitos cirurgiões ou anestesiologistas não usam esses exames complementares, diminuindo então o custo operacional. Pré-anestésico. A pré-anestesia nesse tipo de paciente é diferente dos outros tipos de pacientes. 80 a 90% dos pacientes nos procuram em caráter ambulatorial. O paciente hospitalizado hoje, nesse tipo de cirurgia, é raro. Então nós pretendemos e usamos a entrevista com o paciente com alguns dias de antecedência. E esses alguns dias de antecedência visam exatamente propiciar uma anamnese mais adequada e, descobrir alguns interesses relacionados ao problema anestésico cirúrgico. A visualização desse paciente em consultório ocorre em torno de 3 a 4 dias anteriormente. A medicação pré-anestésica ela é pouco usada nesse tipo de paciente, porque realmente o cirurgião traz esse paciente ao hospital para a marcação das áreas cirúrgicas e ele o faz instantes ou momentos ou minutos antes do procedimento anestésico. Se a paciente é uma paciente que a gente detecta, né, na anamnese ser uma paciente muito ansiosa, e em combinação com o cirurgião se leva essa paciente ao hospital para que a marcação das áreas cirúrgicas seja realizada com tempo suficiente para que a pré-medicação pré-anestésica seja realizada. Normalmente usamos benzodiazepínicos ou alfa-2 agonistas como medicação pré-anestésica. Esse paciente, então, em geral, apresenta um desconforto psicológico que pede uma mudança no sentido de um melhor estado mental. Às vezes, trata-se de um transtorno no equilíbrio psicodinâmico que se traduz por uma insatisfação com sua aparência, desencadeando muitas vezes por uma situação ambiental catalisadora de insatisfação, como divórcio, envelhecimento, interações pessoais instáveis, etc. O acesso venoso. O acesso venoso depende da duração da cirurgia, da magnitude cirúrgica. Normalmente, os acessos venosos em pequenas cirurgias, ele é realizado através de cateterização com um catéter 14 ou 20 ou 18. E nas grandes cirurgias, o acesso venoso ele é realizado com catéteres entre 14 e 16. A monitorização é de extrema importância nesse tipo de patologia, ou nesse tipo de cirurgia. Normalmente monitorizamos a pressão arterial não invasiva, a frequência cardíaca, o eletrocardiograma, o oxímetro de pulso, capnografia. Nas grandes cirurgias, realizamos a cateterização gástrica e a cateterização vesical. A bomba venosa cada vez está sendo mais usada em grandes cirurgias. E o BIS é um monitor que está sendo introduzido no meio, mas seu custo-benefício e sua disponibilidade pelas instituições hospitalares nem sempre é possível. A reposição volêmica. A reposição volêmica depende da magnitude cirúrgica. Normalmente, procuramos repor os pacientes de acordo com a cirurgia com cristalóides ou coloides. E a reposição através de transfusão sanguínea, ela é protelada o máximo possível e usamos simplesmente naqueles pacientes em que existem grandes perdas sanguíneas e usamos como gatilho 7 gramas de hemoglobina por cento. A recuperação anestésica é uma recuperação que é importante que o paciente se recupere tranquilamente, em ambiente propício, com calma e tranquilidade, além disso, sem para-efeitos pós-operatórios.
Em lipoaspiração, que é uma cirurgia que está sendo bastante realizada, existe uma lesão dos tecidos subcutâneos semelhantes a queimaduras. E muitas vezes nesse tipo de cirurgia existe uma quantidade de sangue que permanece no subcutâneo. Teremos que analisar a quantidade desse sangue através de conhecimento e através de experiência, e saber também qual a translocação desses líquidos para os tecidos traumatizados no perioperatório. Profilaxia na lipoaspiração. Uma monitorização adequada é importante para esses pacientes, para que nós tenhamos, minuto a minuto, a possibilidade de que esse paciente esteja adequadamente no plano cirúrgico. Os pacientes, em geral, em cirurgia plástica, como são pacientes, maioria pacientes jovens, EASA 1 e EASA 2, usamos técnicas com menor perda sanguínea. E nessas técnicas com menor perda sanguínea, os cirurgiões plásticos usam técnicas de infiltração subcutânea através de soluções cristalóides, úmidas, superúmidas ou tumescentes. As clínicas são importantes que tenham um suporte material e principalmente um suporte adequado para que se existam para efeitos, eles sejam automaticamente controlados. Outra situação importante na profilaxia na lipoaspiração é que a escultura não seja usada como emagrecimento. Isto é, as grandes lipoaspirações que no passado eram realizadas com grandes volumes de lipídios retirados, hoje já são mais adequadamente realizadas. E com isso nós temos melhores resultados a respeito de escultura e não emagrecimento. O bom senso do anestesiologista na escolha dos fármacos para que esse paciente esteja uma profundidade anestésica adequada, com problemas inadequados para o sangramento. E que o respeito aos sinais clínicos e limites fisiológicos do movimento sejam realizados. A mortalidade em lipoaspiração, ela foi detectada num trabalho em 1999, um trabalho americano, em que em 4 anos foram entrevistados, um trabalho de 4 anos, foram entrevistados 1.200 cirurgiões e obtidas 917 respostas, em praticamente 500 mil lipoplastias. A mortalidade foi uma mortalidade elevada, de 20 para 100 mil, e os principais fatores causadores de mortalidade foram o tromboembolismo em 23,1%, a perfuração visceral em 14,6%, de causas anestésicas ou por sedação em 10%, a embolia gordurosa cooperou com 8,5%, e a insuficiência cardíaca, a infecção maciça, com 5,4%. A hemorragia contribuiu com 4,6%, e as causas desconhecidas foram de 28,5%. A mortalidade no total desse trabalho foi de 130 pacientes. Os problemas que eles detectaram nesse trabalho foram embolia pulmonar, as altas doses de anestésicos locais, usadas principalmente nas soluções úmidas, superúmidas ou tumescentes, em que esses anestésicos eram depositados no perioperatório em células gordurosas e eram liberados em torno de 12 ou 13 horas posteriormente, causando então níveis inadequados na concentração plasmática, levando a concentrações tóxicas desses anestésicos locais e muitas vezes ocorrendo
problemas no paciente já em sua residência. Os vasoconstrictores também ocasionam problemas, desde que suas doses sejam doses elevadas, causando alterações cardiovasculares no perioperatório. A sobrecarga de volume, tanto ocasionada por cristalóides ou colóides administrados pelos anestesiologistas, ou por sobrecargas inerentes a soluções tumescentes, principalmente, injetadas pelos cirurgiões no subcutâneo. Os múltiplos procedimentos também são problemáticos quando múltiplas cirurgias são realizadas concomitantemente, usando, então, mamas com abdômen, lipoaspiração em vários territórios cutâneos, e a recuperação inadequada também é um problema causador para efeitos em cirurgia plástica. Outra causa de mortalidade nesse trabalho, eles detectaram que essas cirurgias realizadas em clínicas foram um índice muito maior de mortalidade em lipoaspiração, contribuindo com 47,7% dos pacientes tiveram maior mortalidade quando a cirurgia foi realizada em clínica. E a segunda modalidade que também foi observada é que os pacientes em cirurgia ambulatorial elevavam a mortalidade em maior número que as cirurgias realizadas em sítio hospitalar. A cirurgia ambulatorial contribuiria com 30%, enquanto a cirurgia hospitalar somente em 16,9%. E em lugares não mencionados, 7 pacientes em 5,4%. Generalidades. Então, é importante nesses pacientes que todos os cuidados anestesiológicos sejam realizados. Porque como esses pacientes muitas vezes vão à cirurgia plástica no sentido de melhoria de sua estética, um simples hematoma causado por um extravasamento de um catéter vascular pode detectar problemas nesse tipo de cirurgia. O posicionamento e a fixação importa sobremaneira no sentido de não causar problemas perioperatórios. O posicionamento dos pacientes por muitos cirurgiões é realizado principalmente em cirurgias de mama com o paciente sentado, semissentado. E muitas vezes a colocação dos membros superiores ao longo do corpo e colocado na região glútea pode ocasionar problemas de compressão e problemas ocasionados então no pós-operatório. E quanto à fixação, principalmente de tubos ou fixação de membros superiores, pode também ocasionar problemas no pós-operatório. A fixação do tubo, normalmente, quando realizada, não deve ser realizada em dentes, podendo ocasionar luxação ou afrouxamento dessas peças dentárias. A fixação deve ser realizada com ponto, principalmente a nível da comissura labial, pegando gengiva e inclusive periósteo. A ventilação em rinoplastias e ritidoplastias, ela pode contribuir também com problemas na disputa do anestesiologista pela via aérea com o cirurgião. Os curativos e recuperação são de importância sobremaneira também nesse tipo de cirurgia. Normalmente os curativos devem ser curativos compressivos, visando diminuir os hematomas pós-operatórios, e a recuperação do paciente deve ser uma recuperação calma e serena em ambiente hospitalar adequado. As arritmias podem ocorrer no transoperatório por fármacos anestésicos e principalmente halogenados. Nos dias atuais, os halogenados, principalmente o halotano, que era o que causava maior número de arritmias, ele está praticamente relegado a um plano secundário. E com os halogenados mais modernos, como o isoflurano e o sevoflurano, as arritmias,
certamente ocorre em menor escala. E com esses anestésicos modernos, os fármacos modernos, as arritmias e a experiência do anestesiologista, elas cada vez ocorrem em menor grau. Outro fator de importância é a maior incidência de recall. É citado que pacientes submetidos a cirurgias estéticas, em que a anestesia é superficial ou a anestesia é mal conduzida, pode haver uma incidência de recall, inclusive dizendo que no tipo de anestesia intravenosa total existiria maior incidência de recall, o que não é comprovada por trabalhos atuais. Anestesia para lipoaspiração encontra contraindicações. Ela não deve ser realizada em obesidade mórbida, em doença cardiovascular severa, em distúrbio da coagulação e nos pacientes grávidos. Essa citação de um cirurgião de renome internacional, Ivo Pitangui, é propícia para a lipoaspiração. Ele diz o seguinte: a lipoaspiração faz parte do arsenal do cirurgião plástico. Como é um procedimento aparentemente fácil, caiu nas mãos de cirurgiões sem preparo. Bem feita, a lipoaspiração, no entanto, é uma cirurgia fantástica. A lipoaspiração só deve ser realizada em gorduras localizadas. Quem está acima do peso não deve achar que a lipoaspiração é o caminho mais curto para o emagrecimento. Passaremos agora a um item novo, que é então a cirurgia reparadora. Nos defrontamos principalmente naqueles plantonistas em hospitais de pronto-socorro com pacientes com queimaduras. Os pacientes queimados, eles exigem uma equipe multidisciplinar, em que entra o anestesiologista, o cirurgião e inclusive psicólogos ou psiquiatras, além de fisioterapeutas. Normalmente o queimado, ele é paciente de tratamentos prolongados. A dor nesse paciente é uma dor intensa que ele deve ser adequadamente tratada. Esse queimado normalmente ele sofre sequelas e deformações e é normalmente submetido a múltiplas intervenções. As queimaduras nós podemos dividir em 4 grupos. São as queimaduras térmicas, as queimaduras químicas, principalmente aquelas causadas por álcalis, as queimaduras elétricas, em que existe um ponto de entrada e muitas vezes vários pontos de saída, com um arco elétrico que se forma ao redor dos metais, e as queimaduras por radiação. O metabolismo do queimado é necessário que nós saibamos como ele se processa. As queimaduras parciais, elas em geral ocorrem por evaporação e são maiores no primeiro dia de queimadura. No entanto, as queimaduras totais, elas aumentam gradativamente a partir do primeiro dia, com o pico no 4º dia do queimado. E existe um hipermetabolismo após 48 horas, com pico em 15 dias. Normalmente, então, no primeiro dia, o queimado apresenta um hipometabolismo. E esse hipometabolismo, através de perdas de volume, tanto para o espaço intersticial como o espaço intracelular, ele altera o débito cardíaco e altera o consumo de oxigênio tecidual. E isso ocorre, em geral, nas primeiras 48 horas. Após essas primeiras 48 horas, vai ocorrer um hipermetabolismo. E esse hipermetabolismo tem uma duração de 12 a 15 dias e tem uma resposta endócrino-metabólica. Essas respostas endócrino-metabólicas ocorrem por liberação de catecolaminas, por liberação de aldosterona, glucagon, hormônio de crescimento e cortisol. Todo esse hipermetabolismo leva o paciente a uma lipólise, uma neoglicogênese
com lesão muscular e comprometimento imunológico, e esse comprometimento imunológico pode levar a sepsis. Esses pacientes também apresentam uma resistência à insulina. O paciente queimado, através da fisiopatologia, essa fisiopatologia é incidente nos diversos sistemas orgânicos. Nas primeiras horas dos queimados, ocorre uma perda importante de líquido, tanto do intersticial como do intracelular. Essa perda leva o paciente a uma diminuição, uma hipovolemia, e essa hipovolemia pode, inclusive, levar ao choque hipovolêmico. A diminuição do débito cardíaco pode ocorrer até em 50% em 48 horas. Se não houver uma adequada reposição volêmica, ocorrerá uma diminuição importante da pré-carga, e dessa diminuição da pré-carga ocorrerá também uma diminuição da contratilidade por alterações diretas no inotropismo cardíaco. Ocorrerá também, por essa diminuição da pré-carga, uma vasoconstricção periférica, aumentando a pós-carga. A queimadura leva à evaporação nas lesões e à perda de volume, tanto do ponto de vista intracelular como intersticial, levando então à hipovolemia com diminuição da pré-carga. Essa pré-carga levará à diminuição do débito cardíaco. Da mesma maneira, a liberação de mediadores químicos através de leucócitos, liberando histamina, aumenta a permeabilidade vascular, contribuindo também para a diminuição da pré-carga. Os fatores de depressão do miocárdio, liberados pelas áreas queimadas, principalmente através das citocinas e do fator de necrose tumoral, diminui a contratividade miocárdica, e todas essas modalidades, todos esses fatores levam à diminuição do débito cardíaco. O queimado no sistema respiratório, ele leva à hipoxemia, pode levar à hipertensão pulmonar, edema intersticial e pneumonia. É importante no queimado, principalmente nos queimados na área facial, que nós nos precavemos contra a possibilidade de que o edema desenvolvido nessas áreas faciais leve ao edema importante das vias aéreas superiores e a impossibilidade ou a dificuldade no sentido de que tenhamos problemas na intubação traqueal. Isso ocorre nas primeiras 4 horas da queimadura, e com isso é importante que o anestesista se precavenha e intube esse paciente precocemente. Sobre o sistema renal, a deposição de mioglobina por obstrução tubular a respeito de lesões musculares, e isso pode ocorrer no sistema renal. No entanto, a insuficiência renal é pouco frequente. No sistema digestivo ocorre distensão gástrica, íleo paralítico, úlcera gástrica. O queimado é atingido no sistema hematológico e no sistema imunológico. Ele apresenta uma plaquetopenia com sequestro pulmonar, um aumento da adesividade plaquetária, uma elevação do fibrinogênio, principalmente do fator 5 e fator 8, um aumento da viscosidade sanguínea e principalmente uma depressão do sistema imunológico. Essa depressão do sistema imunológico pode facilitar a sepsis e a lesão de múltiplos órgãos. Na farmacocinética e farmacodinâmica do paciente queimado, existe uma diminuição precoce da albumina, principalmente da função livre, e que pode ser alterado por anestésicos ou por fármacos usados na anestesia, por exemplo, o diazepam. Existe também a elevação da alfa-1, ácido glicoproteína, uma fração livre diminuída, que pode ser também
interagida com bloqueadores neuromusculares, propranolol e olfentanil. Conduta anestésica, então, no paciente queimado. Transfusão. A tendência nossa é que se transfunda o paciente sempre que a hipotensão for importante, o sangramento for importante e os gatilhos de transfusão são gatilhos em torno de 7 gramas de hemoglobina. Esses pacientes, como o território cutâneo é o maior território corporal, normalmente esses grandes queimados perdem muito calor e necessitam serem aquecidos no perioperatório. As repercussões psicológicas desses pacientes, tanto no problema físico como no problema psíquico, ocorrem sempre, quanto ao seu futuro ou quanto à sua sobrevida. É necessário sedar a dor e sedar também a ansiedade. Monitorização é importante e os problemas inerentes à monitorização, os problemas inerentes à hipotermia ou às repercussões psicológicas devem ser tratados profilaticamente. Importante na conduta anestésica o manejo das vias aéreas, o que nós salientamos também, já anteriormente, a intubação precoce naquelas queimaduras de face em que a via aérea pode ser prejudicada com grande edema e dificuldade, então a intubação deve ser precoce. A fixação do tubo traqueal, a técnica anestésica ela é variada, dependendo do tipo de queimadura e do tipo de paciente. A temperatura da sala de cirurgia deve sempre ser aquecida, nunca levando a temperaturas muito baixas, e a reposição volêmica e o controle de dor devem ser assumidas tanto no trans quanto no perioperatório. Os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, 1 ano após a cirurgia, eles normalmente apresentam necessidade de correção do contorno corporal. Esses pacientes, no entanto, ainda apresentam comorbidades. 15% desses pacientes continuam com diabetes mellitus e muitos deles são resistentes à insulina. 34% ainda se apresentam com hipertensão arterial sistêmica. 60% se apresentam com apneia de sono. E nós temos que ter cuidado especial nesses pacientes com a pré-medicação, no sentido de não levá-los à hipoventilação. 25% se apresentam com síndrome de hipoventilação. Anestesia para cirurgias microvasculares. Na verdade, esses pacientes se apresentam para reimplantes, são cirurgias em geral ocorridas em sistemas de pronto-socorro. E nesses pacientes são realizadas com cirurgia através de microscópio. Precisamos evitar, sobremaneira, a hipóxia, a hipotensão e hipovolemia, a hipocapnia e a hipotermia. Todos esses fatores devem ser evitados para que o implante seja adequado. Gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Anestesiologia pelo convite formulado para esclarecer a vocês sobre